Xoxotinhos! No programa de hoje conversaremos sobre a armadura da guerreira, porque o controle na vida e no sexo está esgotando as mulheres e o que os homens precisam saber sobre isso. Hoje, participando do nosso bate-papo, a gente está aqui com o empresário Luan Paiva. Boa noite a todos. Com a cantora internacional Miss Marley. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E com a doutora terapeuta, a doutora Luciana. Obrigada a vocês pela presença aqui hoje no nosso podcast, com esse assunto, né, que é também um tabu. E eu queria falar, antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí do chat. Eu queria saber de vocês se ser forte custa o seu prazer. Sabe por quê? Porque a gente está tão focado em vencer na nossa vida que a gente esqueceu de como receber prazer. E nesse episódio, a gente vai falar porque essa guerra, né, em busca da perfeição, da mulher ser a mulher guerreira, da mulher ser a mulher focada, por que ela está nos tornando fortes, porém infelizes? E aí, eu acho que esse assunto tem muita pauta, você não acha, Luan? Eu acho, um assunto bem Apesar que o assunto fala sobre mulheres guerreiras, né? Tô perdido aqui. Não, mas você sabe que você tem o seu momento de fala aqui, né? Eu deixei um momentinho assim de falar. É o Louro José da Ana Maria Braga, é isso? Bom, para iniciar esse bate-papo, eu vou começar com você, Miss Marta. Comigo? Sim, Opa. é você que é a mulher da... eu gostaria que você falasse aqui pra gente, para os nossos espectadores, sobre a sua ligação, o seu posicionamento entre essa luta feminina, entre o esgotamento sexual e emocional, e também fala um pouquinho sobre o resgate da feminilidade, que é para as pessoas já conhecerem um pouco sobre isso. É um assunto bastante em pauta, né, no momento, as pessoas falam bastante sobre isso, só que com opiniões bastante divergentes, né? Que divergem uma das outras. Porque, de um lado, a gente tem realmente aquelas mulheres que estão nessa luta, nessa posição de guerreira, de fazer acontecer, de vencer, de ser forte. E não é questão de ser ou não ser, é ter que ser. Isso realmente coloca em risco, coloca até em posição de anulamento do próprio prazer, que é a própria vida. A vida nos dá a possibilidade de ter muitos prazeres, não somente o sexual, mas muitos prazeres. E quando a gente se coloca nessa posição de ter que fazer tudo, dar conta de tudo, saber de tudo, não dá espaço e nem essa sensibilidade para a gente poder absorver essas coisas que são naturais e que exigem essa necessidade da sensibilidade. E essa sensibilidade vem, às vezes, do ouvir, do sentir, do ver, né? E que muitas vezes, com a velocidade da vida, que a gente mesmo é como se a gente se jogasse de um trem em movimento, né? Tipo, a gente não consegue ver a exatidão de onde a gente vai parar, de como a gente vai parar, de onde a gente vai parar, em que situação. E é o que tem acontecido hoje em dia, né? É verdade. E você que conhece mulheres do mundo inteiro, né? Você conhece mulheres de todo mundo. Mulheres são mulheres. Mulheres são mulheres. Você consegue ver alguma coisa em comum, algum problema em comum que elas sofrem por ter esse negócio de ser guerreira? Assim, não, eu digo dela tentar ser guerreira lá, mãe, mulher, profissional. As mulheres do mundo, em geral, você acha que elas têm algum defeito em comum? Sim, eu vejo uma similaridade
com as mulheres. Antes de entrar aqui no podcast, a gente estava conversando, né? Porque eu trabalho em navios de cruzeiros que rodam o mundo. E a gente estava falando das características, assim, mais ou menos, né? Do italiano, do inglês, do espanhol. E o que a gente percebe? Às vezes, por exemplo, uma família inglesa, né? A gente estava falando de comida, na verdade, que o seu marido cozinha, isso aqui, tá. E a gente chegou nisso, da diferença da comida dos países. E olha só que interessante, a gente caiu no comportamento, né? Que tudo leva ao comportamento. Pelo menos para mim, tudo leva ao comportamento. Por que isso acontece, né? Por exemplo, na família inglesa, as pessoas comem... a gente nem sabe o que eles comem. Se você vai na casa de um inglês, não tem nada na geladeira. Aí você pergunta, gente, mas ontem... Não tem nada hoje, mas ontem você não comeu nada? Tipo, hoje? E amanhã você não vai comer? Tinha que ter ou sobras de ontem, né? Que pra gente é muito natural. Ou uma preparação para hoje. Ou então alguma coisa que a gente vai preparar amanhã. Mas não tem nada, nem vestígio de comida. Compra, exatamente. E a comida é sem graça e tudo. O italiano não, o italiano já tem aquela abundância de comida e todos estão juntos à mesa, eles fazem questão disso. O inglês, o que acontece? Cada um come no seu canto, né? Você vai trabalhar, você pede a comida no seu trabalho. Você vai passear, você pega a comida na praça, você vai comprando a comida, né? E aí, o que acontece? O inglês, eu trabalho no navio. Uma menina inglesa, que são geralmente as bailarinas, elas chegam com 19 anos no navio. Nossa, e elas já estão se preparando para... Chegam formadas. Então, quanto tempo faz que elas não estão em casa mais para se prepararem para ter uma vida profissional? Porque os pais, eles já... Tipo, acabou os estudos, acabou o colégio, vai procurar sua vida, vai para o mundo. Só que, e o italiano não, o italiano, ele segura o máximo que ele pode, né? Essas meninas inglesas, por exemplo, elas chegam lá super preparadas, prontas para trabalhar, mas com um emocional debilitado. Elas chegam carentes, e a gente vê essas meninas se entregando a outros meninos, a outros homens, e até a homens com figura paterna. Por exemplo, o meu marido, ele é super adotado pelas meninas. Ai, posso te chamar de pai? Nossa. Por quê? Porque elas ainda não desenvolveram aquela coisa, aquele afeto, né? Que a família já cortou muito cedo. Né? E aí a gente vai vendo isso, essa diferença, essa carência, ou então essa afetividade de acordo com da onde elas vieram, qual país que elas vieram. Enfim, resumindo então, todas as mulheres, pelo seu conhecimento em geral no mundo, tem esse negócio de, às vezes, ter que amadurecer um pouco antes, ou às vezes muito depois, e isso elas trazem ali para aquela vida emocional dela. Com certeza, né? Porque uma menina que já é preparada para trabalhar, para ter a responsabilidade do trabalho independente de 19 anos, vai ser guerreira. Com certeza. Essa menina tá sendo preparada para ser guerreira. O emocional dela, tipo assim, você pode se entregar para qualquer homem de qualquer jeito, sem prazer mesmo. Você falando nisso faz a gente lembrar até mesmo aquelas meninas que são doutrinadas pelos... Como é que fala? Árabes. Isso, já é diferente ali, né? Ali elas também são retraídas, né? Elas não têm muito poder de fala, mas só que elas são guerreiras de uma outra forma. Você acredita nisso, né? Que elas são guerreiras de uma outra forma? Porque elas estão ali elas só servem para procriar, cuidar da família ali, né? Elas não podem opinar em outras coisas, mas elas não deixam de, entre elas ali, daquele ambiente feminino, também, né, lutar ali pelos seus direitos. Assim. Eu acredito que eu não quero falar sozinha. Não, tem pauta para todo mundo. Tem muita gente preparada aqui.
eu falo muito da minha vivência. O Sim. que acontece? Já fiz também, já trabalhei em países árabes e a gente ria muito, porque elas são muito, como que fala? Elas têm essa oportunidade de terem possibilidades que a gente, por exemplo, não tem. Então, por exemplo, a gente vê as mulheres dos árabes andando com bolsas caríssimas, com joias. A gente fica assim, gente, aquilo é diamante? Aquilo é original? Com certeza é, não tem dúvida, né? Mas, e aí, por outro lado, a gente aqui, né, da nossa parte, não, a gente tem que trabalhar. Sim. A gente não quero ser dominada por nenhum homem. Isso. Homem nenhum manda em mim. Eu falei, minha filha, você não tem um diamante. Você não tem uma Louis Vuitton, uma Chanel. Olha só isso aí, gente. Mas, ó, falando no âmbito sexual agora, não só no âmbito sexual, mas assim... para finalizar não, porque depois eu tenho mais algumas perguntas para você, mas assim, você acredita que mulheres com perfil controladoras, que elas têm dificuldades de se entregar e relaxar na hora H? Você acha que tem esse problema? Sim, eu acredito. Porque quem controla... Sabe por quê? Porque eu acho assim, o domínio no sexo pode parecer, e até é muito interessante até um certo ponto. Mas o domínio no sexo nada mais é do que um convite, deveria, né? Eu acredito, no meu ponto de vista. Não um comando, mas um convite a um tipo de experiência. Entendeu? Então, tipo, por mais que uma mulher tome essa posição de estar no comando, que é muito bom, os homens gostam muitos, ou a maioria, ou todos, não sei, mas eu acredito que todo mundo gosta desse momento da dominação, de chegar e falar assim, nossa, o que será que tem? O que será que vem, né, da outra pessoa para mim? Até neste momento, eu acredito que isso precisa ser um convite a essa experiência, né? Não um comando, uma imposição. Não, agora quem vai comandar sou eu, né? Independente de você ser mulher ou ser homem. Até porque essa experiência leva a outra pessoa também a uma entrega. Sim. Né? Porque quando a outra pessoa se entrega, porque sexo inteiro é sexo com entrega, sexo na sua profundidade é sexo com entrega, quando o outro se entrega, ele também consegue te perceber. Né? E aí você, naquele convite a essa experiência, tipo assim, ó, agora é o meu momento, ou então agora é o seu momento de receber aquilo que eu estou para te entregar. Né? Quando isso não acontece, quando não é um convite, e sim uma imposição, tipo assim, agora sou eu que mando, que comando, né? Depois, como que essa pessoa vai fazer? Ela também vai se sentir o quê? Uma prisioneira daquilo que a outra pessoa quer fazer com ela? Então, tipo assim, não existe uma entrega. Não existe um momento que você possa falar assim... nossa, agora sim é o meu momento de receber aquilo que a outra, porque ela está me convidando a ter este prazer, a viver essa experiência. E isso é muito bom. Sim. Né? Nossa, muito obrigada, assim, pela sua visão. Olha, gente, eu vou deixar bem claro aqui, que essa pauta não tem nada a ver com o pessoal que gosta do sadomasoquismo, não, viu? Se vocês gostam de ser chicoteado, sente prazer, assim, tudo bem. Tá tudo bem, que aqui é pra gente quebrar tabu, viu? Então... Mas a pessoa precisa... Não, porque às vezes tem pessoas... Precisa da segurança, sim, não é? Como que vai? Vou te chicotear. Ai, tá bom. Não, gente, não. Então, para todos os públicos. Bom, enquanto a gente deu essa pausa aqui, eu vou aproveitar para falar de um dos nossos patrocinadores. Você pensa em cuidar da saúde da sua família?
Se você pensa em cuidar da saúde da sua família, o melhor local é a Central de Vendas CH. Lá você encontra todo tipo de plano odontológico, plano de saúde, plano funerário, plano seguro de vida, seguro de tudo que você imaginar. Você pode fazer uma cotação online lá no site www.centraldevendach.com.br ou ir presencialmente lá na loja que fica na Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 850, tá bom? Dá uma passada lá e proteja quem você mais ama. E continuando agora, vamos dar uma olhadinha no chat? Tem alguma pergunta? Ó? Para homens casados que gostam de dominadoras, mas na cabeça deles não são para casar. Nossa, Cris! Essas não são pra casar. Nossa, por quê? Dá uma lidinha. Boa noite, André. Boa noite, Laura. Laura é minha mãe. Boa noite, Bibi. Dona Laura. Boa noite. Tem mais gente. Dá para subir aqui, né? As mensagens. Cadê o negócio? Ah, tô procurando isso aqui. Ai, Deus. Cadê? A barrinha do lado. Então. Vai devagarzinho. A pessoa é meio grossa, sabe, gente? Então não consigo achar o nosso. Bom, enfim, daqui a pouco o Luan lê aqui mais alguns comentários. E agora eu tenho uma pergunta pro Luan. Luan, você como homem, não falei que você tinha um momento de fala? Eu falei que eu ia te Tava dar tão bom ouvir aqui, estava tão bom. Eu falei que eu ia te dar um momento de fala. Você como homem, você deve ter encontrado muitas mulheres guerreiras. Por isso, você entende, né? O conceito da mulher guerreira, essa mulher que faz tudo, não precisa de ninguém. Independente. Alguma vez você já se sentiu estranho, como se as coisas estivessem fora do lugar, assim? Não, tipo assim, você se sentiu menos homem quando você encontrou aquele pereirão, assim? Tipo, a mulher faz tudo, a mulher troca pneu, a mulher troca chuveiro, a mulher paga a conta, tu já se sentiu esquisito? Numa situação dessa? Ou até mesmo na cama, né? Tô falando. Não, vou te falar bem que aberto. Eu até hoje, eu nunca peguei um pereirão desse, vou colocar assim, né? Mas eu acho que é o momento que a gente vive, né? Hoje o empoderamento das mulheres está super em alta, a gente tem que falar isso. A mulher está cada vez mais independente, é dona do seu próprio negócio, dona da sua vida, é mãe solo. Então é uma nova realidade, né? E os homens estão aprendendo também a lidar com esse tipo de mulher. Você acha de verdade que eles estão aprendendo? Porque assim, ó, não são todos, já tô falando. Eu ia falar supostamente, não generalizando, eu, na minha opinião, tenho visto por aí que uma geração de mulheres guerreiras está formando uma geração de homens bananas. Nossa! Essa é a minha opinião. Eu sou meio polêmica quanto a isso, porque ficam meio acomodados, de verdade. Eu acho que... não vamos generalizar. Né? Não, sem generalizar. Eu conheço homens assim que a mulher é a provedora da casa e a mulher joga na cara que ele não trabalha, que ele vive às custas dela e para ele tá tudo bem. Assim, tá tudo certo, entendeu? Então Acredito. Agora vamos ser sinceros. Você acha que rola bem na hora H? Quando as pessoas são assim? Eu acredito que não. Nem com aquele joguinho que tu falou no Eu acho que é um processo. O casal tem que estar bem, não só na cama, mas fora da cama, né? Não tem como, fora da cama, o casal se brigar o dia inteiro e chegar ali na hora de dormir. Não rola, não tem química. É aquilo que você falou da entrega, sexo é entrega, né? Então, eu acredito que não tem. Mas, hoje em dia, existe todos os tipos, né? Então, a gente... Foi exatamente o que eu disse. Existe, pode ser que a mulher chegue à noite e fala pro cara, tira a roupa que eu vou lhe usar. E ele pode vai. acontecer também, né? A gente nunca sabe. Mas eu não vivo isso, mas pode nem ser. Nem nunca viveu, né? Nunca vivi. Até hoje, nunca vivi. Bom, mas quem sabe futuramente tá aberto. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Mas assim, eu venho de uma outra criação, né? Minha criação, minha mãe, eu trabalho desde os 14 anos, minha mãe sempre ensinou que a gente tinha que ter carteira. Eu estava falando disso hoje, numa outra entrevista, que a gente tinha que ter carteira registrada, tinha que ter fundo de garantia. Só que hoje em dia, a molecada de 20 anos, 25 anos, essa nova geração, eles não querem trabalhar, eles não querem ter casa, não querem ter carro. Né? Não quer ter filho. As mulheres estão ganhando cenário, os homens estão cada vez ficando mais para trás. Sim. Então, é um novo momento de se estudar. Eu acho que a senhora vai falar um pouco melhor, porque você... chegando agora para a doutora Luciana. Doutora Luciana, já aproveitando desse gancho que o Luan deu aqui para gente, você pode dar uma definição social, assim, sobre a cobrança que as mulheres guerreiras
e que se tornam até tóxicas, que elas sofrem e que acabam tornando elas assim, você acha que isso é devido a uma luta de classe ou é uma luta de gênero, um homem contra a mulher, empoderamento feminino? O que você acha que pode definir isso, na sua opinião? Então, você está falando da definição da atual feminilidade. Da mulher enquanto... Na cobrança. Você acha que essa cobrança que a sociedade faz por ela ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor profissional, você acha que essa cobrança da sociedade, que elas acabam aderindo essa capa de guerreira, né, de forte, e tóxica às vezes, porque elas acabam sendo narcisistas, né? Você acha que isso é devido ao quê? O que a sociedade acho que chegou nesse conceito de fazer essa cobrança das mulheres? É por conta de classes ou por conta de gênero que levou elas a se tornarem assim? Talvez fosse essa questão do empoderamento feminino que o Luan questionou aqui, que ele falou. Essa pergunta é muito complexa. Complexa. Mas a sua opinião, o que você acha? Assim, existem várias respostas para essa pergunta, mas vamos tentar dar um contexto geral, porque precisa se entender que a gente tem que falar no geral. Sim. Né? E muitas vezes você não está representando um nicho grande de pessoas, mas é a sociedade como um todo, né? Então isso precisa ficar muito claro. A sociedade ela vive em transformação o tempo inteiro. Então a gente vem de uma base onde as mulheres foram criadas para ser de uma forma X, né? Tinha aquela postura, aquele movimento. O homem era provedor. Extremamente provedor. Ela lavava a casa. As tarefas da casa não eram importantes, elas não eram vistas como tarefas, era obrigação. Né? As mulheres elas cumpriam um papel ali social de quase reprodutoras, enfim. Então a gente vem de modo geral, dessa cultura. Né? Sim. E eu arrisco a dizer que nem é tão um foco brasileiro, né? Sim. Não é só nacional, isso é meio que geral, não. As nações mudam, né? Mas assim, de modo geral, é bem por aí. Então você vem desse princípio. Só que assim, as coisas evoluem. Conforme o ser vai evoluindo, o homem e a mulher, e começam a vir as contestações. Então, algumas mulheres começam a não se encaixar nesse perfil. E aí vem, né, as pessoas que começam a levantar. E isso vem lá de trás, assim, bem lá de trás mesmo. Assim, se a gente for pegar na história, a gente tem várias mulheres que fizeram revoluções lá individuais. Sim. Hoje, isso é meio que normal. A mulher está gritando. Só que tudo isso, de modo geral, só que tudo isso tem uma contrapartida. Sim. Quando você começa a ir para a linha de frente, a cobrança vem. Só que a cobrança vem principalmente de você. Porque quando você vai para a linha de frente, você acredita que você não vai errar. Só que você vai errar. Sim. Fatalmente você vai errar. Você não é uma máquina, você não é um robô. Você é um ser humano, você é passível de erro. Então, quando você vai para essa linha de frente e as frustrações começam a vir, porque você lida com pessoas e as pessoas pensam exatamente diferente uma das outras, ninguém pensa igual. Não. Então, você começa a ver conflito, começa a receber respostas que você não esperava, boas e ruins. Né? Às vezes, a outra pessoa até olha para você, não como alguém que está... Nossa, olha, ela me representa. Não, mas como inveja. Sim. Como, o que essa pessoa está falando? Ai, vem incomodar. Então, assim, são várias situações. E isso é a evolução da mulher. E aí o tema, eu acredito... Né, que a gente tem a contrapartida do homem, né? Então, quando que a mulher, a pose da mulher, o movimento da mulher acaba atrapalhando a relação afetiva, né? Não só homem e mulher, mas assim, em relação ao empoderamento, né, da mulher versus homem. Onde o homem começa a se sentir... Vou falar uma coisa que
geral. Pode falar, que é o Xotabu, né? Exatamente para isso que estamos aqui. Vamos ver como é que tá o chat. Dele, ele se sente um pouco oprimido, porque ele acaba tendo. Não estou falando que isso é errado, tá? Nem certo, mas assim, é o que a gente enxerga. Ele deixa um pouco de ser aquele cara que é pavão, onde aquele cara que ele precisa, desde os primórdios, mostrar para que ele veio e aí mostrar né, toda a beleza dele para a fêmea vir e ser atraída por ele, né? Para ser o cara que fala assim, peraí, ela também quer que eu fique esperando para ela fazer isso. Então também tem esse lado, né? Então começa a haver uma troca de papéis. E quando esses papéis são invertidos, a cobrança vem muito maior, porque a mulher continua sendo a mãe, a mulher continua sendo aquela que vai lavar a louça, que vai esfregar o chão, ela que vai fazer a compra, e o pior é ela que planeja. Exatamente. De modo geral, gente. Doutora, hoje em dia, os casais estão dividindo tarefas, né? Vou te falar, por exemplo, na minha casa. Na minha casa, um lava-roupa, um lava-louça, um stage, um arruma-cama. Existe também essa diferença hoje em dia, né? Claro, e isso é a busca. Não é só mais a mulher. Isso é a busca da igualdade, né? A busca da igualdade é a conversa, é o respeito, né? Você quando você casa, você não casa para continuar com o mesmo papel. É uma união. Mesmo que não seja religiosamente falando. Você casou com um par. O casamento, entenda. O casamento é quando você escolhe estar com alguém. Você não escolhe que aquela pessoa continue sendo a mesma. Não, eu me uni àquela outra pessoa. Então, no mínimo, tem que haver um diálogo. Sim. Onde vão ser negociados. O casamento é um negócio, onde vão ser negociados os papéis, divisão de tarefas, divisão de ganhos, divisão de perdas, divisão de criação de filhos, uma série de divisões. Então, isso precisa entrar em pauta. De modo geral. Chatíssimo isso que eu estou falando, Dora, mas eu preciso reforçar, porque você trouxe uma questão que parece que eu estou falando que isso não existe. Existe, é claro que existe. Não, mas a gente está falando de um lugar onde a mulher veio com essa criação, né? Onde ela está tentando se distanciar daquela imagem de frágil, aquela imagem de menos, de... Tô na asa do meu marido. Na verdade... Então ela deixa desse lado para querer ir lá para frente. Quando ela vai lá para frente, ela acaba movimentando todo esse... de um modo geral, gente, esse modo geral, eu vou contar um pouquinho, bem brevemente, porque eu ainda tenho mais perguntas, doutora. No meu modo geral, eu sou que nem as mulheres lá dos Estados Unidos. Não, eu fui criada para ser guerreira, eu fui criada por uma mãe solo que batalhou, eu fui criada para homem nenhum, nunca, jamais não me falar um ai. E eu mesmo sempre consegui resolver as minhas coisas. Porém, eu sou uma mulher que eu corri atrás da minha feminilidade e eu sou uma mulher casada. E o meu casamento, um certo momento, ele entrou em crise por conta de falta de combinados. Combinados, porque como eu fui criada assim, então para mim foi muito difícil. Não, ele vai fazer para mim, então é difícil, gente. Eu vou falar combinado entre casal, mas são coisas pequenas que a gente acha que não tem necessidade. É combinado assim, a gente vai colocar a criança em qual escola? Essa daqui, essa daqui. A gente vai seguir qual religião? Essa daqui. Olha, o que a gente vai ensinar? O que a gente vai jantar? Você faz o almoço? Gente, é tudo, é cada detalhe. E aí funciona, viu? Porque já tô indo pros 17 anos de casado. Claro. Duas histórias, uma do lado do homem e outra do lado da mulher. Eu atendi um paciente uma vez, o contexto é totalmente diferente do que eu vou dizer, mas é só para resumir e trazer, porque acho que faz sentido. Ele não entendia, porque ele achava que prestava um baita de um favor, de uma ajuda para a esposa dele. Ele achava que ele era o cara. Ele achava que ele era eu não entendo, porque, olha só, eu pergunto para ela, eu pergunto o que ela quer que eu faça, eu pergunto, e eu deixei ele falar. Enfim, aí eu comecei a explicar para ele que, assim, a questão não é fazer
Porque o fazer, a gente vai e faz. Uhum. Esse não é o problema. O problema é ter todo o contexto. Como vai ser feito? O que a gente vai o que a gente vai precisar fazer, percorrer, gastar para fazer, para que aquilo seja feito. Sim. Então eu comecei a explicar para ele, que ele não tinha que perguntar para ela o que ela queria comer. Ele tinha que entender que ela precisava comer. Tipo assim, nesse caso, ela tinha acabado de parir. Né? Ela tinha acabado de ter um filho. Então ela não podia muito se mexer, acabado. Né? Neste momento. E eu falei assim, você conhece sua esposa? Não pergunta para o que ela quer. Você sai do trabalho, você deixa a frutinha ali cortada e fala, fulana, tá lá tua comida. Se você quiser comer, tá lá, cortadinho lá, que eu sei que você gosta lá. E eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para trazer o sustento nesse momento e você vai trabalhar para fazer com que a nossa filha continue sendo alimentada, né? Sendo uma pessoa, né, que consiga evoluir melhor. Enfim, e aí, resumindo, quando ele entendeu tudo isso, mudou totalmente. E, inclusive, ela ficava assim, isso tem. É porque é diferente, né? Mudou. É uma coisa boba que às vezes o homem não enxerga. Porque ele não foi criado para planejar o relacionamento. Eu, na minha criação, meu pai era esse esquema. Meu pai saía, era provedor, e minha mãe fazia tudo de casa. E aí, quando eu casei, com a minha atual esposa, não é assim. Então, a gente precisou dividir. Igual deu na novela agora, recentemente, a Consuelo, lá em casa era assim, foi assim, entendeu? Então, ó, você vai sempre colocar roupa para lavar, eu vou lavar sempre a louça, eu não vou fazer só a comida, você também vai fazer comida. E aí começou a dividir as tarefas. Eu tenho uma filha pequena, então um vai buscar, outro vai levar. Então, você tem que se encaixar na tua rotina e vai ter que ser assim. E a gente começou a fazer esses combinados. Mas acho que é tudo isso, entendeu? O que você acha, Marley, sobre isso? Sim, eu acho que ela começou a nossa terapeuta, né? Ela estava falando, o casamento é duas pessoas que estão juntas. Uhum. E aí as pessoas param por aí. Tipo assim, elas não seguem o que duas pessoas que estão juntas, que vão dividir outras coisas, que vão pensar, né? Tipo, cada um diferente do outro. E aí o que acontece? O casamento é a união de duas pessoas e tudo é referência, né? Você teve a referência dos seus pais, onde o seu pai era o provedor, sua mãe cuidava da casa. Eu tenho a referência onde eu só via uma pessoa cuidando de tudo, trabalhando, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, que era a minha mãe. E eu achava isso uma vitória. Nossa, essa era a minha referência. É assim, né? Dela, né? Exatamente. Sim, exatamente, mas eu achava normal. Ela falava que estava cansada, mas eu falava, normal, trabalhou, tá cansada, né? Tipo, a gente tá aqui, passou o dia inteiro sozinho. Não tinha outra visão, né? Tudo bem, exatamente. E quando eu cresci, eu achava tudo normal. Até que eu voltei à minha referência, que é a referência bíblica, porque na verdade eu tinha essa referência bíblica, marido, amai as vossas esposas, ou seja, existia um marido amando uma esposa, coisa que eu não vi dentro de casa, mas, ou seja, eram duas... cadê? Mas ao mesmo tempo, eu tive a escola da guerreira. Então, tipo assim, marido, amai as vossas esposas guerreiras, né? Porque, tipo, pra mim, uma mulher de valor é uma mulher guerreira, como a minha mãe, né? E aí eu cresci essa mulher guerreira e esperei esse marido me amar como esposa, né? E aí eu fiquei esperando muito tempo. Porque eu falava... E é o que eu vejo hoje, tipo assim, as mulheres, elas estão se preparando cada vez mais para esses homens que estão se preparando cada vez menos. Agora eu vou entrar no outro exemplo rapidinho. Vamos lá, tô gostando, tô curtindo. Hoje nem tem sininho, né? Você tá falando dessa parte. Mas também tem a outra paciente. Tem a outra. Que eu vou Sim, lá. Você falou que eram dois casos. Essa era a mulher terminando um relacionamento, chegou pra mim, acabou o relacionamento. Não tem relacionamento mais.
E aí, obviamente, você vai escutando, e ela vai falando, e ele é isso, e ele é aquilo, e é aquilo outro, e lá. E aí, num determinado momento das sessões que foram acontecendo, eu cheguei e perguntei, né? Fui indagando ela, né? E você, como é que você agia nesse relacionamento? Como é que era você? Aí, sim, pra surpresa, ela fazia tudo e não perguntava nada. Ela que cozinhava, ela chegava, trabalhava, ele sentava e ficava, ou ele saía para se divertir, jogar bola, e não tinha Eles tinham relação sexual, era ótimo, eu perguntei se isso havia relação, tá? Mas o resto não tinha troca. E aí, o que eu falei? Sim, eu tô resumindo, tá? Mas o que eu sugeri a ela? Eu falei assim, olha, eu acho que um dia vocês vão voltar. Eu acho isso. E se caso isso aconteça, sugira a eles voltar a conversar, quer dizer. Sugira a eles, se ele te propor um reatar, sugira a ele que ele cuide de você e você permita que ele cuide de você. Isso. Se permita ser cuidada. Deixa ele te assessorar. Deixa ele te mimar. Deixa ele te cuidar. E aí ela sabe assim, por quê? Porque ela vem de uma criação onde a mãe fazia tudo, o pai nem existia. Nem existia o lado paterno dela. Então, pra que eu vou deixar ele fazer? Na minha casa eu não tenho essa referência. Pasmem, eles estão felizes hoje. Que legal, final feliz. Ela se permitiu, né? Ela se permitiu, né? Exato, eu ia entrar nesse. Cara. Tá bom que não é tão fácil sempre assim. Não. Era nessa visão que eu ia entrar. Por quê? Porque se essa é a minha referência bíblica, né, da onde eu tiro os meus valores e os meus comportamentos. Se na Bíblia diz que unirá o homem à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, aí eu fico pensando, né? Eu falei assim, bom, por que se tornam uma só carne? Se a gente for levar para a ciência, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Então, por isso que aí que acontece? Eles se tornam um. Um mais um são dois, né? Mas se são duas pessoas, como que elas se tornam uma só? E aí você imagina, cada um abdicando de uma metade. Exatamente. Mas hoje em dia, já ouvi até um suspiro. Né? Porque falando assim, eu falo, não, aí não, porque quando, por exemplo, depois esperei bastante tempo, mas me casei muito bem, sou muito feliz. E aí, o que acontece? Eu tive que entender que o topete, que eu usava um topetão, teve que baixar um pouquinho, né? Não era toda hora o que eu quero, o que eu gosto para mim. E é isso que as pessoas... exato. O que acontece? Hoje as pessoas... vocês são tão lindos, né? Eu queria tanto, não sei o quê. Aí eu falei assim, se eu falar para ela que ela, para encontrar a metade dela, ela vai ter que abdicar de outra metade. Será que ela tá preparada para viver esse suspiro, esse amor? Não. Então hoje as pessoas não estão dispostas. E amor, que como a gente, voltando à entrega, o amor é serviço. O amor é quando você dá, que é o que a doutora está falando. O amor é o cuidado. O cuidado que você tem, não com você mesma. Isso é o auto-amor, o autocuidado, o tudo próprio. O eu sou, né? Tipo, é o que é importante para o outro. Eu, como celebrante de casamento, eu falava... tem essa, né? É verdade, além dela ser cantora. Não, ela é cantora internacional. Ela é anfitriã da Aliança Divergente. Qualquer dia eu falo da Aliança para vocês. Aliança ele não vai entender. Ele não vai entender. Para vocês, eu vou fazer uma pauta sobre isso. E ela ainda é celebrante de casamento. Nossa, e ainda é casada. Outra hétero. Ela não é guerreira, viu, gente? Não, sou guerreira, mas estou abandonando o cargo. E aí, o que acontece? E eu falava, tipo,
gente, se nós estamos aqui, é porque alguém sonhou. Sim. E eu tenho certeza que não foi ele. Ele, não um homem. Eu falei, gente, eu não imagino o homem sonhando em gastar um dinheirão com docinhos. Com vestido que vai usar uma vez só, com flores. Acontece, eu tenho um amigo que ele sonhou muito. Eu sonho com esse dia, tá? Não, peraí. Não, mas aí só para terminar. Existe o sonho, lógico, mas o homem, ele para pensar, chegou o dinheiro ali na questão, fala, não, melhor não, né? Deixa para lá. Aí a mulher continua sonhando. Então, se nós estamos aqui, é porque ele pode não ter sido o sonho dele, mas ele sabia que era o sonho dela. Sim. E ele está aqui realizando o sonho dela. Assim como o casamento é assim, é um realizando o sonho do outro. E hoje em dia as pessoas querem casar para o meu bel prazer. O que acontece? Quando o prazer acaba, acabou o amor. Sim. E o amor não é esse prazer, é a entrega, é o serviço, é o cuidado do outro. Gente, e assim, ó, eu vou falar porque o meu público é um público muito grande, né? Então, assim, ó, quando a gente fala de casamento, não é só de homem e mulher, não, viu? É de todas. Esse companheirismo e essa parceria e essa conversa tem que ter em todo tipo de casal, porque se não tem todo tipo de casal, assim, você viver com outra pessoa, às vezes até um colega de quarto, é um casamento, um sócio, um parceiro, é um casamento. É tudo e detalhe, eu falei assim, eu sou hétero, mas eu acho que ainda é mais difícil, porque, gente, o hétero lida com o sexo oposto. Sim. E não é só o sexo que é oposto, é tudo oposto, né? Uma mulher com uma mulher ainda fala assim, nós pensamos iguais, né? Vestimos rosas, flores. Assim. Quando a mulher está no período pré-menstrual, a outra já entendeu que ela vai falar. Sim. O cara, pô, como você tá chata, que foi? O que é? O dia de comprar o teu chocolate? Bom, mas mudando agora pro cunho sexual um pouquinho, doutora. Vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que para se chegar no auge do prazer, a pessoa tem que se entregar, ela tem que ser vulnerável. Na verdade, a gente já falou sobre isso, né? Ela precisa ser vulnerável para chegar ao auge do prazer. Você também acredita nisso? De maneira nenhuma. Não? Você não acha que ela tem que estar vulnerável ao próximo, ao parceiro dela? Não é esse o ponto. Não. Não. Então vamos lá, explica aí. Mas o que você entende de vulnerabilidade? Eu na verdade, não é bem essa palavra. Na verdade, assim, a pessoa tem que ceder, tem que se abrir, doar, se entregar, para ela chegar ao auge do prazer. Mas eu digo do prazer mesmo, na hora H. É o oposto da rigidez. Exatamente. Na verdade, assim, a pergunta né? A sua pergunta cabe muito, certo? Ok. Mas talvez o ponto seja, quando a conversa é pessoas em relação sexual, as duas têm que ter à disposição. As duas pessoas têm que querer estar ali, mas naquele movimento. E é óbvio que, como na relação pessoal, fetiche existe. Tem uma hora que eu vou querer ir para cima e tem a hora que eu vou querer ser dominada. E tá tudo bem. Sim. Não existe uma regra. Né? Não tem problema nenhum. Tem hora que eu vou querer levar tapa na cara e tem hora que eu vou querer ganhar. Play. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, gente. Gente, então assim, não existe regra. O sexo, ele é um balé, uma dança, uma troca, assim como, sei lá, qualquer outro movimento que estão de par. Você vai até o outro, tá legal? Então vamos continuar por aqui. Não tá legal, vamos mudar, né? Entendi. Basicamente. E assim, na sua opinião, hoje geral. em dia, de um modo geral, no século que vivemos hoje em dia, em pleno século XXI, o que você acha que é o maior desafio para os casais, não só no sexo, como a gente está falando, mas na vida em geral? O que você acha que é o maior desafio dos dois? Eu acho que a gente também já falou sobre isso, que é um se doa, né? Qual o maior desafio? Você acredita mesmo que seja esse para eles terem uma vida mais feliz, mais plena, mais prazerosa? Você acha que essa
a ausência essa conversa em geral? O que você acha que eles precisam ter mais para poder... Na minha opinião. Isso, nossa opinião. Pelo Isso que aí é eu importante. vejo, pelo que eu observo, pela construção até da minha profissão, até religiosamente falando, eu acredito que a base de toda relação não tem outra coisa a não ser o respeito. O respeito ele é a base de tudo. Porque a partir do momento que eu entendo o limite do outro e o meu limite, e eu converso sobre isso, as coisas estão tranquilas, assim, tá tudo bem. Se o meu pai, seja ele quem for, entende que eu preciso de ser respeitada, de ser acolhida, de ser... Se ele entende que eu preciso ser valorizada enquanto ser humano, o resto é resto. O problema é que hoje as pessoas vivem nas casinhas delas, né? Nos particulares delas, vivendo sem troca. Quantas vezes, e até em relação de trabalho, isso acontece muito nas sessões, né? Acontece muito que o paciente chega para mim com queixas horrorosas de problemas do serviço. O seu superior sabe disso? Você já reportou isso para o seu superior? Não. Fica difícil, né? Então, como é que você, né? Não fica difícil, ele sabe. Eu falo, eu vou atrás. Você tem que Você vai atrás reportar. do seu supervisor. Eu vou atrás. Lá. Mas você tem que falar. Tem que falar. Fala na hora oportuna. É óbvio que o cara deu uma topada ali na porta. Aí você fala, quero falar com você. Existe todo A minha terapeuta diz... Pode falar, não, pode falar, Miss. Não, a minha terapeuta disse que eu tenho que falar com você, mas na hora da topada não, né? Por favor, né? Você vai escolher um Olha, eu tô momento bom apanhando para isso daqui, você. cara. E um momento bom para o outro. Exato. Você vai escolher um momento que a pessoa tá bem, que você também tá bem. Se você não tá legal... Se você não tá legal na hora que você for falar, se você for no impulso falar com uma pessoa numa hora, você vai falar besteira. Então você tem que estar tranquilo para falar com a pessoa. O casamento é muito difícil. E eu não digo só casamento. Esse negócio de entender é um lugar difícil de se chegar, né? Quando ele entende, quando ela entende, é complicado, porque, sabem... Fundamental. Exatamente. Gente, vamos... Eu li ali... vamos dar uma... Lê você, Luan. Você que é o cara do chat. Lê aí, ó. Lê aí, vamos lá. Vamos lá. Paula... Peraí. Paula. Eu acredito que as mães solos se viram obrigadas a se tornarem mulheres guerreiras, muitas vezes para sustentar os filhos ou dar uma qualidade de vida melhor para eles. Nossa, muito, muito bacana, Paula, a sua. Muito bacana a opção. sua. A próxima lá. Professora Cristiane, vocês acham que um dos grandes tabus sobre a questão feminina na sociedade não seria ainda essa questão de papéis? Porque mesmo nos tempos antigos, as famílias prósperas tinham matriarcas fortes. Eu só acho que hoje tanto cara, eu homem não quanto mulher consigo são pensar fortes. em antigamente matriarca. Eu vou te falar. A única mulher forte que eu consigo pensar assim, bem antigamente mesmo, é a Cleópatra. Não tô mais antigamente. Consegue pensar mais alguém? Dilma Rousseff. Gente, quando você chegar na meta, a gente dobra a meta. Tem muita mulher. A Madonna. Olha lá, a Marli. Na verdade, o que falta são mães e pais que preparem seus maridos para amar suas esposas. Eles normalmente chegam no casamento despreparados. É verdade, vocês viram aqui o que aconteceu com o Luan, né? Não sabia nem lavar um prato. Eu falei isso? Falou! Não. Falou que sua mãe fazia tudo. Seu pai que Fazer uma observação, isso é uma verdade, porém, se você entra num casamento onde você percebe que o que você aprendeu não está agradando o teu par, não custa nada você mudar. Só trocar, né? Calcula, não. Não, mas calma aí. Esse aqui tá Doutora. Mas imagina o que vai ser, doutora, daqui a uns 40 anos. Porque a gente está nessa fase das mulheres guerreiras, né? Que vão ensinar suas filhas a serem mulheres guerreiras. Daqui a 40 anos, eu acho que não vai ter nem casamento. Não vai ter nem casamento. Na verdade... As mães ensinavam a gente a ser guerreira porque elas não tinha outra opção. contrapartida.
elas não tinham contrapartida. Hoje, as mulheres guerreiras, né, ditas guerreiras, elas têm a contrapartida. Então, talvez elas percebam que não é tão interessante assim você abrir mão da sua paz, da sua tranquilidade, do seu respeito. Não precisa o tempo inteiro estar enfrentando o mundo. Dá para dividir isso aí, mesmo que eu seja mais Concordo nova. plenamente. Dá para dividir. Verdade. É isso. Enfim. Pois é, gente. Acabou? Acabou, mas ó, o pessoal que estiver aí no ao vivo, participa do chat, viu? Deixa o seu like, ativa o sininho e vai deixando as perguntas aí que daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco. Mas antes disso, antes de começar o próximo take, né? Na verdade, que a gente está aqui quase finalizando, não sei nem que horas são, mas a gente está quase finalizando. Pois é. Eu vou falar aqui desse nosso patrocinador, que é o Na Avenida Presentes. Lá nessa loja tem todo tipo de presente, gente. Tem uns mimos muito fofos para você presentear quem você ama. Tem várias coisas. Segue lá eles na @ na Avenida Presentes. @na Avenida Presentes. E eles providenciaram aqui pra gente, pro pessoal que tá participando do chat, um sorteio incrível que vai estar lá no nosso Instagram, tá? Para você participar do sorteio, você tem que estar curtindo, seguindo e curtindo a página Na Avenida Presentes, do @xotabu e da Rádio ZN Litoral. Segue os 3 lá. Na próxima semana a gente vai deixar lá no nosso Instagram oficial o ganhador, tá bom? Aí vocês podem ir lá buscar ou podem vir aqui conversar com a gente, dar um beijo, tá bom? Obrigado, gente. E continuando aqui. Só um adendo. Quem fez esse rodapé? Olha aqui, ó. Cereal e... Cadê o nome da... Cereal e vida. Falta da um final próxima aí. vez a gente arruma. Por favor, eu vou produção. abrir um espaço para você fazer um merchan. E da próxima vez Cereal a gente... e O que a gente quer? Isso é gravíssimo. Produtora, o que a gente quer de presente lá da loja Cereal? Mata Cereal peruana? não existe. Cereal. Cereal é vida. Mata peruana? Mata Mata peruana, não, mata isso. peruana. Não, você viu na empresa errada? Que isso? Não, eles quiseram escrever em italiano. Cereal. Tu para aí. É outro nível aqui. Miss Marley, Diga. agora é você. Na sua opinião, você acredita que os homens de hoje em dia, do século XXI, o que eles precisam mudar na atitude deles, falando desses homens, não é banana, viu, gente? Mas é como se fosse. O que eles precisam Mais assim, delicado. para ajudar a mulher a se tornar menos guerreira, para ela começar a soltar essa armadura dela. O que eles precisam fazer? Dá uma dica aí pro nosso público. A primeira coisa que eu acredito que os homens de hoje precisariam entender é que eles têm muito a ganhar com uma mulher bem cuidada, uma mulher bem tratada. E o que seria essa mulher? Como essa mulher precisaria se sentir? Protegida. Uma mulher protegida é uma mulher capaz de muitas coisas pelo seu homem. Né? E existe essa guerra de sexos que está impedindo que os dois tomem o seu lugar de plenitude, né? A mulher pode ter um lugar de plenitude e o homem também. O homem, ele é guerreiro, ele é protetor, ele naturalmente, é da natureza dele, do instinto animal que o homem carrega naturalmente nele, né? Se ele usar os instintos que são naturais dele, sem ficar ouvindo sociedade e blá, 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 sabe? Ou então, sair um pouco desse como que eu vou dizer, dessa falácia que estão dizendo aí por aí hoje em dia, sair um pouco da frente das telas. É isso que eu queria dizer. Eu não queria citar nomes, mas se os homens saírem um pouco da frente das telas,
eles vão ver mais coisas, né? Eles vão se sentir mais, e eles vão voltar a ter contato com esse instinto animal que ele tem, que não é esse instinto de agressividade que ele está querendo demonstrar a masculinidade dele. Não é aí que mora a masculinidade de um homem. É no instinto de proteção da mulher, sabe? É aquela coisa que o homem tem sem pensar. Aquela coisa que ele tem de defender a amada. Exatamente. Os filhotes, quem está do lado dele, por quem ele é responsável. Né? Essa grandeza do homem de pensar mais firmemente. Essa mulher, quando ela se sente protegida, ela se sente amada, ela se sente provida, ela faz do universo desse homem um lugar que ele nunca mais vai querer sair. E é aí que as pessoas estão se perdendo, sabe? Querendo procurar onde é fora do casamento, no prazer, onde as pessoas vão tentando prazeres e mais prazeres, encontrar essa plenitude que elas não se acham, elas não se encontram. Só essa questão assim, é outro podcast, né? É que é uma coisa que Porque, assim, começamos hoje, assim, tá muito fácil você se relacionar com várias pessoas. Sim. Porque hoje o prático. celular é uma vitrine. O que foi, Luana? Pra mim isso não é realidade. Eu vou explicar o que eu quero dizer. O celular é uma vitrine. Eu tô aqui conversando com você. Eu tô conversando com você. Eu tô rolando aqui meu celular e eu tô vendo uma lista de pessoas que me interessam e eu vou dando match aqui. Daqui a pouco eu vou começar a receber um monte de devolutiva. E aí, diante das devolutivas, eu escolho o que eu quero ou não quero fazer, me relacionar. Eu tenho um problema no casamento? Tem um monte de gente afim ali de mim, vou tentar. E aí deu certo sem aqui, problemas. Deu certo esse aqui, mas tem aqui também. Mas deu certo aqui, mas tem ali também. Então, assim, na verdade, hoje em dia tá faltando respeito, né? Obviamente. E tá faltando encarar mesmo. Vamos lá. Parou de palhaçada? Parou de brincadeira? Você quer um relacionamento? Então vamos para um relacionamento. Sim, porque as pessoas precisam entender, ter a consciência de que se relacionar não é água com açúcar. Não é. Mas é um lugar de plenitude. É um lugar, por exemplo, se você ter um amigo praticamente você construir uma irmandade. Sim. Você entende? Não é uma coisa qualquer. Você ter um casamento é você construir um castelo, sabe? Onde você é o rei e a sua esposa é a rainha e você tem os seus filhos sabe, é um mundo que você constrói para você viver, onde tem todas as coisas necessárias para você. Só que ali existem conflitos a serem superados, aprendidos. Você precisa aprender com o outro, aprender pelo outro. Também, você tem que estar aberto. Exato. Você não vai ter razão e você Exato. vai ali pro raio. É melhor a paz do que ter razão. É isso. E aí o que acontece? O que acontece? As pessoas descobrem o quê? Elas descobrem inconscientemente que o outro, né, que é sempre a grama do vizinho, o outro não tem problema. Esse problema que eu tô vivendo aqui, o outro não tá me apresentando. E aí o que acontece que eu faço? Eu termino com esse e vou pro outro. Falar, com o outro eu vou viver essa magnitude do prazer, né, que as pessoas vão atrás disso. E aí abandona esse e vai pro outro. Quando ele chega lá no outro, ele começa. Ai, que prazer, que delícia, que maravilha. Exatamente. Sexo todo dia. Aí daqui a pouco, é tudo cama. Não. Aí daqui a pouco, o primeiro problema. Mas quem vai apagar a luz? Você ou eu? Eu, você. Vai você. Ah, não, você. Mas quem vai deixar acesa? E a água? Quem vai pegar? E a comida? Quem vai fazer? E a comida? Quem vai fazer? Quer saber?
vou para o outro, porque eu já vi lá na rede social, que já está super disponível, isso aqui está me dando problema. E aí eu vou para o outro, e aí eu vou para o outro, e isso nunca vai acabar. Uma busca incessante, né? Exato, uma busca incessante. Eu sou hétero e monogâmica, tá? Mas quando você começa a pingar de um outro lado, você precisa começar a pensar, será que eu não preciso ir para o lado do relacionamento aberto? Então, pense, ou eu assumo que eu vou para o relacionamento aberto, ou eu assumo que eu não sou para casar, nem com aberto nem com fechado, ou eu caso e pronto. Não, mas eu acredito... Porque casar não é uma imposição. A sociedade empurra você para o casamento. A o sociedade tempo empurra. inteiro. Não, exato, mas o problema não é a imposição. Você tem contrato quando tu desce pra terra? Exato. O problema não está nem na imposição. Mas você fala, sou casado, sou casada, você já tem um status diferente, né? Pô, ele é casado. E a sociedade cobra isso, é o que você está falando, né? A sociedade cobra que você seja casado. É como se fosse um checklist, né, da vida que você... Mas o problema o problema do ser humano não é nem o que se é obrigatório, como que é? O casamento, ou isso, ou aquilo, é a indisponibilidade é o problema em si. Aliás, vou retomar. O problema não é nem o relacionamento se é fechado, se é aberto, ou as imposições do casamento, ou de ser solteiro. O problema é que é a plenitude desse prazer que as pessoas estão em busca. Não interessa se no fechado ou no aberto. O problema é que eles encontrando algum tipo de conflito, eles vão querer escapar. E aí eles escapam para onde? Então eu vou para o aberto. Eu vou para o aberto. E aí chegando no aberto, eles encontram um monte de conflitos. E aí aí que começa conflito atrás de conflito, porque ele pergunta: "Nossa, mas eu tava no fechado, tava ruim. Agora eu tô no aberto, tá pior. Vou para o homossexualismo. Então aí eu vou para o mesmo sexo. Aí ele vai, aí ele vê que é outro tipo de conflito. Na verdade, todo mundo precisa, né, doutora? Eu aconselho eu acho com que certeza. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Gente, meus xoxotinhos, eu espero que vocês tenham adorado o episódio de hoje. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante aqui. Por que com essa galera. Uma pergunta, por que você usa o gênero masculino para o xoxotinho? Na verdade, porque é um tabu. É um tabu. Não é um tabu seu? Eu preciso estar ao vivo, e se eu soltar no gênero feminino, não lá. Enfim. Ela ficou aqui várias horas pensando em fazer a Mas eu espero que vocês, homens, mulheres, todos os gêneros, tenham aprendido bastante sobre, na verdade, relacionamento. E que o prazer, ele não precisa ser uma busca incessante, incansável e inalcançável. Basta você ter ali uma conversa, uma parceria, que com certeza você vai encontrar o que você deseja. É isso. Mas antes de eu terminar, gente, eu esqueci. Ele me cobrou e eu esqueci. Por favor, meu empresário, patrocinador, fala sobre a sua loja. Não, fala sobre Cereale. O nome da loja está errado. Marcha, vamos lá que eu vou dar uma olhadinha no chat. Ó, ele vai falar agora. O que você vai trazer? Ó, já estão pedindo aí. E tem aquela lá do homem, que é para ver se aumenta o testosterona. Como é que é? O testosterona? Tríbulos terrestres. Ó, o tríbulos terrestre para aumentar o testosterona dos homens. Para os homens ficarem empoderados e deixar as mulheres. Agora muitos caras falam na Já ouvi falar, então. Fala baixinho, né? Você trouxe? É assim mesmo, ó. Cereal trouxe e um vida. Pouquinho. A gente vende produtos naturais, temperos, castanhas. Corre lá no Instagram, que é Cereal e Vida. E lá tem tudo que a gente tem. Isso, e na próxima semana ele vai fazer um sorteio aqui pra gente trazer uma mataperana. Claro, bora. Bom, gente, eu gostaria, já aproveitando, fala pro pessoal aqui aonde que eles podem encontrar, porque assim, além de empresário, ele é muito famoso, gente. Vocês devem estar vendo ele Como direto. ele disse, ele é tudo. Não, você falou de mim, agora eu falo de você. Gente, ele é tudo. Deve estar vendo ele lá na TV. Não pode falar, né? Não,
é da região, Aí, na TV Tribuna direto, porque ele vive dando. É super famoso. Fala aí um pouquinho Quem dera, aonde que o quem pessoal dera. pode te encontrar, quais são suas redes sociais. Meu Instagram, Luan Paiva P. É meu Instagram. Tem lá um pouquinho de mim. Muitos Cereale. projetos. Cereal. Cereal e vida. Cereale. Esse é o nome da empresa. E você, Miss, aonde que o pessoal que gostou de você que pode te acompanhar, seguir o seu trabalho? Ah, Fala um pouquinho. vocês podem me seguir no @Miss Marley Singer, né? Mas se vocês quiserem fazer um cruzeiro também, a gente tá aí começando. Todo mundo quer. Gente, Calma aí, cruzeiro. calma aí. Mas você tem eu que deixar não sou claro. representante. Isso, você tem que Eu deixar claro. Quem nunca fez, precisa fazer um dia na vida. É uma Precisa, experiência. precisa, mas naquele que eu estiver pudesse fazer- cantando. Sim, mas calma aí. qualquer, você Fica tá um pouquinho mais difícil, É né? isso que eu Porque os ia cruzeiros perguntar. dela são todos de fora, né, Miss? Conta aí um Não, pouquinho. então, a gente vai embarcar agora na Europa, vai ficar um mês vindo para o Brasil, aí a gente vai vir com o navio para o Brasil, porque a temporada já está começando, né? E aí Vai vem ser semana que vem. vários navios para o Brasil e eu vou estar em um desses. Eu ia falar pra ela cantar um pouquinho aqui, mas ela não quis fazer uma capela. NSC. É? Mas ela não tá me patrocinando. Nem patrocinado. Ó, mas, gente, a gente tá aberta a novos patrocínios. Fiquem à vontade. Sorteio cruzeiro? Fiquem à vontade. Já pensou? Eu mesma. Mas o pessoal, vou querer ver cada um de vocês lá no Miss Marley Singer no Instagram. Nossa, isso, gente. Segue lá. Acompanha. Coloca um pedacinho lá do seu show pra gente poder ver. Com certeza. Tá Tem bom. vários lá, vocês podem me acompanhar. Aê. E você, doutora? Onde que as pessoas que estão nos assistindo agora podem acompanhar o seu trabalho? Podem agendar uma Eu sei terapia? aonde você mora. Nossa, eu pensei que ele ia falar, eu sei o que você fez no verão. Mas conta aí. Então, vou contar uma história triste. Não tem rede social. Eu não tenho rede social. Mentira, eu tenho, só que particular. Então, assim, eu sou terapeuta, eu vou fazer a minha propaganda. Isso, é só propaganda, por A favor. propaganda sou eu mesma. Então, eu sou psicoterapeuta, a minha linha Fala aí pros nossos espectadores. espectadores. Eu sou psicoterapeuta, a minha linha TCC é terapeuta cognitivo comportamental. Para me achar é através do meu WhatsApp. Eu tenho rede social sim, mas eu não tenho tempo. Então eu acabo deixando a minha rede social só para o meu particular, fechada. Então, se alguém quiser conversar comigo, me conhecer melhor, conhecer meu trabalho, a gente marca uma triagem. Você pode ficar ou não, porque eu não cobro a triagem. Diferente de muita gente, eu prefiro não cobrar, porque eu gosto de trabalhar. Então, assim, a pessoa quer ficar, ela fica. Não quer, vem, me conhece e vai embora. Não tem problema, não. Eu quero mesmo fazer com que construir um relacionamento e que o meu paciente evolua lá. Pequenininho ou muito, eu quero que ele evolua. Então, Evolução é importante. o meu contato é o meu WhatsApp. Se quiser marcar uma triagem ou até um bate-papo, também. Isso aí, gente. Se tiver dúvidas, pode procurar Passa a o gente lá. WhatsApp. Passou o WhatsApp. Eu ia falar, eu ia colocar aqui na tela, Então escreve no chat. mas eu tenho uma séria dificuldade. Você quer tentar enquanto eu finalizo aqui? Ó, é isso daí. Ó, a gente vai deixar o WhatsApp da doutora. Qual que é o nome A da gente vai doutora? deixar o WhatsApp da doutora lá no chat. 74 Peraí, Vamos. 974 974 07 74 4 não funciona. 07. Um probleminha técnico aqui, gente. o 4. O 4 funciona aí? Aí, isso. Coloca lá. 407. Tem 4 aqui em cima? Não, Gente, não. É isso, então. probleminha técnico. A gente vai disponibilizar lá no canal oficial do Jotabu o contato da doutora por um período longo ou um período curto Longo. navio. Aí dá tempo de vocês irem lá, tá bom?
Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou aqui do chat. Tem mais alguma pergunta aí? A Maria tá falando, não assisti desde o início, mas o pouco que eu assisti, amei. Ó, o nosso episódio vai ficar disponível lá nos canais oficiais do YouTube, no YouTube ZNTV Oficial, Web TV Oficial. Também lá no YouTube do Xotabu. E em todos os canais fica disponível o link para vocês assistirem o episódio completo, tá bom? Gostaria de aproveitar, gente. Ó, me falaram que eu não posso ficar pedindo, mas eu vou pedir. Por favor, entrem lá, se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho para não perder o próximo episódio. É o que eu mais ouço durante o dia. Minha filha assiste os vídeos. É o dia inteiro. Oi, pessoal, siga o vídeo, curta, né? Exatamente. Se eles podem, eu também posso. Pode muito. Não esqueçam, aliás, ativem o sininho para que vocês não percam o próximo episódio. O próximo episódio, ó. Eita! Fogo no parquinho. A gente vai falar sobre desmistificar o prazer feminino e o orgasmo. Estaremos Ou seja, é a mesma coisa que ative o sininho. Ative o sininho e não perca. Beijos, meus xoxotinhos. Até mais. É isso aí. Beijo.